É possível um cristão ser pentecostal reformado? Eu sou o pastor Josenildo Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Lote 15, aqui no Rio de Janeiro, e estaremos tratando desse tema sobre o pentecostalismo reformado. E o conteúdo deste vídeo é fruto de uma pesquisa que eu fiz durante os anos da Covid. Me dediquei a pesquisar sobre esse assunto e quero dividir um pouco desse assunto com você aqui nos próximos vídeos. É possível um cristão ser pentecostal reformado? Essa foi uma pergunta feita ao pastor John Piper numa conferência que ele veio ao Brasil alguns anos atrás. E nesta conferência ele respondeu essa pergunta dizendo sim, é possível um cristão ser pentecostal reformado. Obviamente que ele traçou alguns detalhes a respeito disso, que está disponível no vídeo que ele está na internet. E o pentecostalismo reformado já é uma realidade ao redor do mundo. A Christianity Today, uma revista conceituada americana, uma revista cristã, publicou um artigo em 2018 tratando desse tema com o seguinte título: The Rise of Reformed Charismatic, que traduzindo seria o crescimento dos carismáticos reformados. Nesse artigo da revista, cita um britânico Terry Virgo, que é fundador da instituição cristã New Frontiers, que nos últimos anos abriu mais de 30 igrejas espalhadas no mundo sob a perspectiva carismática reformada. Também houve uma conferência que Terry Virgo participou nos Estados Unidos, onde os temas tratados foi reformado, carismático e missional. No seu blog ou no seu site, Virgo escreveu o seguinte, abre aspas, a igreja do século XXI precisa descobrir suas raízes na soberania de Deus, seu chamado para estar numa missão e a promessa do poder do Espírito Santo capacitando-os para cumprir a sua tarefa. Fecha aspas. Nos Estados Unidos, o artigo da revista, continuando falando desse artigo, cita diversas igrejas carismáticas reformadas que estão espalhadas em algumas cidades, como Washington, como Oklahoma e também Los Angeles. Além dessas igrejas, vemos líderes como o pastor Mark Chandler, presidente da instituição de plantação de igrejas Atos 29, que se identificou como um carismático reformado. Chandler defendeu que cristãos precisam tanto de uma fé enraizada nas Escrituras, quanto de uma experiência no poder de Deus em suas vidas. Também, aqui no Brasil, vemos esse movimento acontecendo, e especialmente na igreja da qual eu faço parte, a Igreja Cristã Nova Vida, que conta com mais de 100 igrejas no Brasil e também uma delas em Portugal, que é uma denominação pentecostal reformada. Walter McAllister, que é o bispo primaz da denominação, pode ser chamado de o principal expoente do pensamento pentecostal reformado no Brasil. Ele escreveu recentemente um livro em coautoria com o seu filho, o pastor John McAllister, o livro O Pentecostal Reformado, chamado por ele próprio de um manifesto sobre o pensamento dessas duas tradições. McAllister, cujos avós tinham fortes ligações com a Assembleia de Deus, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, ele relata no livro a sua transição de um pentecostalismo mais clássico para um pentecostalismo reformado, como ele fala no livro. A denominação da Igreja Cristã Nova Vida, ela também tem um seminário de linha pentecostal reformado, totalmente online e aberto para estudantes de qualquer parte do mundo. Para saber mais sobre esse seminário, acesse o site do seminário, ibrmec.com.br. Atualmente também vemos líderes pentecostais falando mais abertamente sobre as suas posições doutrinárias mais alinhadas a elementos da teologia reformada, especialmente a soteriologia.
Ainda que a influência seja ainda de uma forma individual ou mais localizadas, como é o caso, por exemplo, da Assembleia de Deus de Confissão Reformada em Maringá, a Assembleia de Deus Reformada em Itaipuaçu, aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus Reformada em São Luís do Maranhão, que são algumas igrejas que estão abraçando, vamos assim dizer, ou alinhando essas duas tradições, tanto a pentecostal como a reformada. Também há algumas associações que começam a existir ao redor do mundo para agrupar essas igrejas, né, de linha carismática reformada. Nos Estados Unidos, vemos algumas associações criadas para reunir essas igrejas, que é o caso da Associação das Igrejas Reformadas Carismáticas, sob a sigla ACRC. No site dessa instituição, há um artigo publicado sob o título de "O que é um carismático reformado?", em inglês, What is a Reformed Charismatic?, que é assinado pelo pastor Sam Hamstram, onde ele apresentou 5 pontos para descrever um carismático reformado. Nós precisamos entender que lá nos Estados Unidos o termo é mais usado carismático reformado, e aqui no Brasil nós usamos pentecostal reformado, mas as duas coisas se equivalem. E num dos pontos desse artigo escrito pelo pastor Hamstram, ele escreve o seguinte, abre aspas, "Como cristão reformado, eu afirmo a soberania de Deus, o Espírito, e acredito que o Espírito Santo pode operar como deseja e pode fazê-lo de maneiras muito além da minha compreensão. Portanto, não posso limitar o Espírito colocando-o numa caixa, nem posso desenvolver um esquema completo para experimentar a plenitude do Espírito Santo." Fecha aspas. Então, como foi visto, nós podemos dizer que o pentecostalismo reformado já está acontecendo ao redor do mundo. Igrejas, instituições cristãs, líderes abertos para unir os elementos preciosos dessas duas tradições, tradição reformada e a tradição pentecostal. Cada vez mais cresce o número de pentecostais interessados em descobrir as doutrinas da graça e a teologia reformada como um todo. Ao mesmo tempo, também tem havido uma abertura para uma liturgia mais espontânea nas igrejas reformadas. Nós cremos que tudo isso é muito bom para ambos os lados, e oramos para que Deus esteja levando essa obra adiante. Nos próximos vídeos, nós estaremos ainda falando desse tema do pentecostalismo reformado, tratando mais do aspecto histórico. Qual é a história por trás do pentecostalismo reformado? Então eu te convido a nos seguir nos próximos vídeos. Falaremos também sobre um pouco das tensões teológicas que envolvem essas duas tradições, ou esse encontro dessas duas tradições. E também traremos um olhar sobre as práticas litúrgicas destas tradições e como elas podem ser tratadas dentro do pentecostalismo reformado. Se quiser ser informado de novos vídeos, cadastre-se no nosso canal. Também você pode pesquisar dezenas de outros vídeos falando desse tema que foram publicados pelo bispo Walter McAllister, que estão disponíveis no YouTube. Enfim, foi um prazer falar com você aqui um pouco sobre esse tema e te aguardo nos próximos encontros. Um grande abraço. Obrigado.